o senhor escreveu A Elite da Tropa, que inspirou um filme. 2 Tropa de Elite. O Tropa de Elite. E esse é um filme... Ele produz 2 efeitos sobre quem assiste. Primeiro, ele desvela pro brasileiro e pro espectador algo que ele não conhecia, que era a milícia. Eu passei a conhecer milícia, entender o que era milícia, assistindo o Tropa de Elite 2. Né? Mas ele também, de certa forma, glamoriza o policial violento e honesto. Em alguma medida ele faz isso. O Capitão Nascimento, ao fim e ao cabo, faz um exame de consciência baudelairiano no final do segundo filme. Acho que o primeiro filme tem um efeito indesejado. Ou não. Tem o poema em prosa do Baudelaire, a 1h, né? Que ele faz o exame de consciência, que é como termina o segundo. Né? O Capitão Nascimento, ele fala, eu matei pelo Estado. Eu assassinei pelo Estado. Ele, diante daquele drama pessoal que ele vive, com o filho que toma um tiro, em razão da perseguição da milícia, né? Ele faz um exame de consciência. E ali a história se completa. Né? O sistema que torna impossível, por suas conformações estruturais, mudar as coisas e de fato, aquele drama pessoal. Mas há um pedaço dos espectadores que fica horrorizado com a situação do país, no sentido de que, de fato, nós temos uma penetração criminosa. Tem um monte de gente que endossou o Capitão Nascimento. Tem um monte de gente... assim, é ele mesmo, ele é o cara. A gente despertou pro problema que é o tráfico, que são as milícias e etc. Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de bolsonarista que virou bolsonarista também pelo Capitão Nascimento. Não sei se virou por isso, mas que não teria problema de... Mas se viu representado. E tem uma coisa adicional aí que é um problema, e ele tem de vir aqui. Eu vou fazer o convite aberto, né? O ator, o Wagner... Ele é muito bom. Ele é espetacular. O Wagner Moura é espetacular. E isso cria uma identificação também. Claro. Porque ele é... Nesse sentido... E ele é íntegro. Ele é violento, mas íntegro. E ele é íntegro. Porque esse é o paradoxo. O ator é espetacular. E o filme é maravilhoso. E o roteiro é muito bom. O Zé Padilha é outro que tem de vir. E o filme se traduz um pouco no segundo filme, né? E ele congrega essa dualidade, ou essa tensão que existe... dentro dos modelos de combate ao crime organizado e à violência. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos uma visão de segurança pública dentro da esquerda que pode ser chamada de política de comiseração, de uma certa leniência. E, de outro lado, na direita, uma necropolítica. E há uma tensão entre essas duas tendências. E ela se expressa no filme. Né? De um lado... A visão lá do Freixo, né? Que não é o Freixo, que é o... Esqueci o nome do... Como é que chama o deputado lá? Freitas, mas que é o Freixo, né? Inspirado no Freixo. O Zé Padilha, podia Freitas. Que é uma visão de direitos humanos. Já entrevistamos o Freixo aqui, aliás, claro. Um beijo pro Freixo. E de outro lado, o Capitão Nascimento. Os dois têm virtudes e defeitos. Né? Fala um pouco sobre isso, professor. Eu gostei do professor. Ele foi um pouco hostil, não sei se você reparou. Hostil. Eu fui? Não, nem um pouco, não. É que ele foi um pouco assim, você um pouco é culpado pelo Não, ao contrário. Deixa eu sacanear. Porra, não pode sacanear no Twitter, não pode sacanear no estacionamento, deixa eu sacanear um pouco. Mas vai me colocar contra o professor, jamais. Eu vou, eu sou ciumento, eu conheço mais tempo que você, faz 25 anos. Mas sabe que eu divirjo de você em relação à glamorização. Mas eu nem tô certo dela. É só uma pergunta. Sim, eu discordo. Então, é o seguinte, o filme, não nego que houve uma leitura, e talvez tenha sido majoritária em muitos setores, desse tipo. Leitura que conduziu a uma valorização da própria violência, etc., do policial violento. Não perca o filme. Sim. Parênteses. Eu vi o filme no cinema e no dia que eu vi, a hora que o Capitão Nascimento começava a meter a mão na cara e meter o saco na cabeça, um monte de gente atrás de mim comemorando, falando, é isso mesmo. Sim. É nesse sentido. É por isso que ele é íntegro. Porque ele é íntegro. Porque ele não é bandido. Ele não é bandido. Ele não é bandido. O Wagner é um baita ator. Ele não é bandido. O filme é muito bem dirigido. Isso.
As pessoas estão submetidas mesmo à tirania. E porque aquele policial existe, professor. E o cara é assim, né? Não creio. E não existe um cara daquele jeito? Não. Violento e íntegro? Não. Aí Isso é importante. ficou bom. Eu acho que não. Violência e integridade não podem coexistir, não podem... Não há dúvida, sob o ponto de vista, conviver claro. na mesma pessoa. Esse kantiano Kantiano não, mas Olha, tem um kantiano. Quem sou eu? Vou reformular minha pergunta. Ele é um personagem violento, mas honesto segundo os parâmetros de honestidade ele não do homem obtém médio. vantagens pessoais. Porque a violência sempre está associada na minha convivência... Não é corrupto. Sim, mas na minha convivência com esse universo policial, o violento se corrompe, é corrupto, e a violência é uma modalidade de corrupção. Ele só transita de uma para outra. E é muito fácil, e logo, se a gente vê a trajetória, a gente lá no próximo capítulo encontra onde essa corrupção, que era profunda e se manifestava pela violência, se dá, então... Mas, Ulisses, me permita, é que tem um senso de que a corrupção, porque a corrupção, no sentido mesmo da palavra, eu entendi, ela é de corroer valores. E tem a corrupção da grana, que é a que felicita o Brasil. É nesse sentido. Eu acho que o professor está dizendo o seguinte, que um homem que mata pelo Estado 1, 2, 3 vezes, mata por um comerciante na 4ª vez ou na 5ª vez. Ele vai, obviamente, se deteriorar eticamente. Não, e mais do que isso, porque essa ação, isso é muito difícil. E o que eu estou dizendo é apenas também a minha interpretação. Eu estou escrevendo um livro sobre isso para o próximo ano, pela UBU, a gente vai publicar, e é muito delicado, muito difícil, porque há aí um processo em que essa separação não se dá efetivamente, sabe? Eu não sou graneiro. Boa. E eu só mato aqui... bandido. Mato bandido e tortura, etc. E essa dissociação não se verifica mesmo no momento da violência, e eu estou tentando trabalhar justamente isso, porque mais adiante, na história anedótica, nos acontecimentos que se sucedem, se evidenciam essas interconexões orgânicas e profundas. Mas a história do filme, um amigo meu, advogado, grande figura, me contou que viu no Chile, em Santiago do Chile, numa conferência sobre direito e tal. Eles mostravam alguns filmes, não era sobre o filme, a conferência, temas diversos, mas eles mostravam, e o Tropa 1 foi exibido. E toda a audiência ficou horrorizada, gostou muito do filme, mas como uma tremenda denúncia. E eles jamais entenderiam que aquele filme pudesse ser visto como uma glorificação ou como valorização da violência. Porque aquilo soava para eles como uma barbaridade. Uma barbaridade. Claro. Uma barbaridade. O que mostra que essa plateia que consome dessa forma já estava formada com esse tipo de recepção, de código de Você recepção. assiste o filme segundo seus próprios filtros. Exato. E segundo a vida que você vive. Claro. No entanto, eu acho que a gente podia ter tomado algumas providências prévias, vacinas, né? Entendo. Veja só, o filme não é inspirado no livro, como se pensa, e eu sou, em parte, responsável para que se pense o que se pensa, porque o Zé Padilha ficou sob fogo cerrado logo depois do lançamento. Eu sabia que não era essa a intenção, nem do Wagner, nem de ninguém, nem do Bruno, de ninguém. E eu não fazia essa leitura, mas eu entendia porque as pessoas faziam, porque eu conheço um pouquinho as plateias nossas, que são a nossa sociedade. Então eu temia que se fizesse essa leitura. Você temia isso? Temia. Então eu fui com a Miriam, minha mulher, Miriam Krenzinger, conversar com o Zé quando o filme estava pronto e eu pude finalmente ver. Mas antes, um parênteses. Eu escrevi um livro com o Celso Ataíde e M.V. Bill chamado Cabeça de Porco. Isso. E eu tinha um acordo com a editora, na época, objetiva, de fazer uma trilogia. E o segundo seria sobre o universo... O primeiro é sobre o universo dos meninos que se envolvem com o tráfico. Do ponto de vista deles, buscando compreender, não justificar práticas, mas compreender aquilo. E eu queria fazer o mesmo com o universo policial.
Então, fui procurar amigos policiais para fazer isso. Quando eu fui procurá-los, eu soube que o Zé, que eu já conhecia, porque eu participei do Ônibus 174, que é um belo documentário que ele fez. Um grande filme, né? Eu tive o privilégio de dar aquela entrevista inicial, que ordena mais ou menos o roteiro, e depois eu falo no final, etc. Então, nós criamos uma boa relação, e eu tenho uma maior admiração pelo trabalho do Zé e tal. Depois nós fomos divergindo também, divergir profundamente do mecanismo e tal. Mas, enfim, são momentos da vida de divergência, cada um segue o seu caminho, mas somos amigos, a despeito de O tudo. mecanismo é o maior erro cometido por um cara brilhante. Acontece, todo mundo Todo mundo comete. erro, né? E tá convidado o Zé para vir para cá, o Wagner, todo mundo. Depois você Mas eu nunca dizia em público que não, o livro é totalmente diferente do filme, o livro foi feito paralelamente ao filme, nós combinamos, porque eu interrompi a história. Os amigos que eu fui procurar disseram, não, o Zé está fazendo um filme sobre isso, exatamente sobre esse universo. Então vamos fazer junto, vamos conversar. E aí nós combinamos que trabalharíamos em paralelo, com especificidade das linguagens respectivas, evidentemente. Claro. Mas com algumas histórias comuns, porque as fontes eram as mesmas, em boa parte. E foi ótimo trabalhar, e aprendo sempre com o Zé, etc. E foi muito interessante. Pimentel e Batista fazendo o Elite da Tropa. A primeira versão do filme não tem nada a ver com o que se vê no cinema. E era muito parecida com o livro. Razoavelmente parecida com o livro. Muito mais do que ficou. E por que mudou? Porque não funcionava. E quando explodiu o filme, no 38º ou 9º minuto, quando o Wagner entrava, aí incendiava. Então, tinha que mudar. Só que o Zé não tinha mais, e o Daniel Rezende, brilhantíssimo editor, eles não tinham mais nenhum ator, nenhum tostão, nenhum tempo, recurso para fazer nada mais. E tinha que mudar completamente o filme. Porque não funcionava, mas eles anteviam a possibilidade de funcionar se o Wagner entrasse logo e se ele fosse o protagonista. Porque não era no meu livro, não existe nem Capitão Nascimento no meu livro, no nosso livro. Bom, aí a ideia foi voice-off, né? Fazer narração. E isso, tranquilo, é dificílimo do ponto de vista da harmonização, da edição, da reedição. Mas foi brilhantemente feito. Brilhantemente feito. Espetacularmente feito. Foi porque você nem nota. Inacreditável. Você nem nota e isso... Começa com o baile funk, né? E ele foi completamente reorganizado, reeditado, e a narrativa do Wagner, que é maravilhosa. E como é que surge a coisa da narrativa? Nossa, como ele é bom fazendo isso, Nossa, né? ele é É impressionante. Mas ele é bom fazendo um monte de coisa. Até me processou e ganhou. Claro que é bom. É bom, né? Ganhou, não ganhou? Sabe como é que o Wagner... Parabéns, Wagner. Ganhou, eu mereci. Sabe como é que pra cá. surge o Wagner e essa voz, a primeira... Gostou dessa que é advogado? Gostei, assim, justo. A primeira... Sentença se cumpre. A primeira vez que Wagner faz isso é o seguinte, a gente ia lançar o livro foi lançado 1 ano e meio antes do filme, e a gente queria fazer um lançamento legal, que fosse menos chato. Então eu falei com um grande amigo, querido, amigo genial, já falecido, saudoso Domingos de Oliveira, Domingos, monta aí uma leitura, a gente faz o lançamento com uma leitura de alguns capítulos do livro e tal. Aí ele ficou todo animado, ele é sempre muito generoso e com ideias geniais e tal. Uma semana antes do lançamento, ele diz, Luiz, má notícia não vai dar, porque o pessoal está com medo de algum atentado. Porque as ameaças que a gente recebia das polícias eram ostensivas. Entendi. Não, nem vou entrar nesse detalhe que vai nos levar longe. Isso ainda no primeiro. Antes do primeiro filme, no livro. Quando o livro foi lançado... Imagina o segundo. Quando o livro foi lançado, o Globo deu 2 páginas inteiras e com uma coloração diferente, graças ao Zueni, que foi muito generoso naquele momento, e entendeu que o livro era um documento muito impressionante, porque eram histórias reais, com
ficcionalização para que a gente não identificasse ninguém, mas eram histórias verdadeiras e monstruosas. Claro. Isso é preciso que as pessoas saibam do que nós estamos falando. O racismo nesse país, o tratamento dos pobres, dos vulnerabilizados e da juventude que está sendo vítima de um verdadeiro genocídio. Isso é um negócio bárbaro. Não é possível que as pessoas não vejam isso e ficam falando de a criminalidade no Brasil está horrível. E os nossos instrumentos democráticos, são as instituições, estão degradadas, estão corrompidas, estão arruinadas. Bom, aí as ameaças eram muito grandes e eles desistiam de fazer. Aí eu falei, pô, Domingos, então grava pelo menos alguém lendo alguns capítulos, pelo menos a gente vai ter uma trilha sonora, né? Ah, tá bom, deixa comigo. E aí eu recebo uma fita, fala fita, né, daqueles tempos. Ô, fita. 2006, uma fita com o Wagner lendo uns 4, 5 capítulos, mas era um negócio, assim, emocionante. Quando o Zé Padilha entrou no lançamento, o filme está longe ainda, né, 1 ano e meio antes. Quando o Zé entrou e ouviu aquilo, ele chegou para mim e disse assim, rapaz, descobri a minha voz. Porque aquela voz do Wagner tinha que ser exatamente ser valorizada. Eu, completando o que eu dizia, por que as pessoas pensam assim, o filme é a realização do livro? Primeiro porque o filme veio depois. E nós só trocamos o título, Elite da Tropa, o livro, Tropa de Elite, o filme. E porque eu nunca disse que eles eram muito diferentes. Porque naquele momento isso soaria pusilanimidade da minha parte. Claro. Ele apanhando, eu disse, não, eu estou do seu lado, não vou falar absolutamente isso. Estão batendo em você, bate... Bacana, porque só faltava isso, né? Eu não fiz nada disso aí. Não fiz nada, agora sim. E no dia em que eu estava falando da Miriam, fui visitar o Zé, vai haver esse entendimento. Não, mas agora não tem nenhuma possibilidade de mudar, de jeito nenhum, está pronto, já seguiu, vamos no festival tal... Vai haver esse entendimento, porque... Antes de qualquer reação pública, você... Sim. Então, você concorda com a leitura que... Não. A sociedade vai fazer. Setores sociais. Claro, mas essa não é a minha leitura. É justamente uma leitura possível. Isso. A sociedade, segmentos da sociedade vão fazer essa leitura, que é uma traição ao que você quer, ao que o Wagner quer, ao que, a meu juízo, é mais essencialmente o filme. Mas agora não tem jeito. Aí eu bolei e disse assim, bom, tem uma frase do Huizinga, um grande historiador holandês, que escreveu um livro fabuloso, Homo Ludens, sobre como o brincar, a diversão e a brincadeira fazem parte da história humana e tal. E ele tem uma frase sobre o jogo que é maravilhosa, e se você projetasse essa frase antes de começar o filme, não resolveria completamente, mas daria uma vacinada legal. Aí passei para ele, ele achou interessante, aí ele reescreveu a frase para ficar mais inteligível e tal, e nas primeiras exibições do filme, antes do filme, isso aparecia. Depois, com a sequência, ele viu também, bom, tá no mundo para se molhar e vamos em frente, né? Não tem jeito. E quando ele ganha o Urso de Ouro em Berlim, dado por um júri presidido por um diretor, o Costa Gavras, né? Gavras. Que é um diretor excepcional e um diretor de esquerda. Opa! Quando eles dão o Urso de Ouro, como que confirmavam uma leitura que não era absolutamente aquela que... Uma leitura progressista do filme. Do filme, claro. Tal. Então foi ótimo. Mas eu nunca fiquei preocupado em ficar fazendo distinções para evitar essa atitude que seria pusilânime. Eu tinha que estar ao lado do Zé ali.